Olá, meus alunos, e aí, como estamos? Amigos, companheiros, concurseiros, estudantes. Mais uma vez me apresento aqui diante de vocês com uma satisfação enorme para poder compartilhar mais um pouquinho da nossa disciplina de medicina legal, ok? Essa já está sendo mais uma das nossas aulas e hoje com dois temas. Sim, vamos trabalhar dois temas em apenas uma aula. Mas por que isso? Dois temas em apenas uma aula, porque são dois temas extremamente relacionados, extremamente ligados. Então, convido vocês, eu sou a professora Débora Botan e convido vocês para fazerem parte da nossa aula de hoje, cujo assunto a ser estudado, ou os assuntos a serem estudados, são documentos médico-legais e quesitos oficiais. Então, é 2 em 1, galerinha. Documentos médicos legais e quesitos oficiais. Por que nós vamos trabalhar dois temas em uma aula só? Porque os quesitos, eles estão dentro de documentos médico-legais. Sim, são dois temas que estão intimamente ligados. Onde os quesitos são apresentados? Os quesitos são apresentados e respondidos em um documento médico-legal denominado relatório. É por meio do relatório que o perito apresenta o seu laudo, que o perito apresenta as suas conclusões sobre a situação periciada, sobre aquilo que lhe foi apresentado, ok? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Olha só, que tem por título documentos médico-legais e quesitos oficiais. É isso aí. Já vamos na aula de hoje já estudar mais dois tópicos, ok? Vamos lá, então. Documentos médico-legais. Nós vamos começar com documentos médico-legais e aí já passamos para quesitos oficiais na sequência, ok? Então, vamos lá. O que nós entendemos, antes de falarmos documentos médico-legais, o que nós podemos entender por documentos? Qual é a compreensão que eu tenho de documento, Juridicamente falando, documento é o quê? É todo escrito, que tem uma relevância jurídica, a fim de criar direitos e obrigações. Então, documento é todo escrito, que tem a relevância jurídica, a fim de criar direitos e obrigações. É o que eu trouxe aqui para vocês. Olha só, compreensão do tema. De maneira genérica e ampla, pode-se afirmar documento é todo escrito que contém informação de relevância jurídica, capaz de criar e extinguir o quê? Direitos e obrigações, como, por exemplo, um contrato de compra e venda, um contrato de locação, uma certidão de nascimento ou mesmo a escritura de um imóvel, tá? Então, de maneira genérica, nós temos esses exemplos aqui. Mas também há documentos específicos que abrangem não apenas a área do direito, mas que abrangem a área do direito e da área médica biológica. A esses documentos, nós nos referimos a eles como documentos médico-legais, ok? Então, nós temos documentos que são de relevância estritamente jurídica, que possuem conhecimento estritamente jurídico. Agora, nós temos documentos, que reúnem o quê? Essas duas áreas do conhecimento, a ciência jurídica e a ciência médico-biológica. Um exemplo é um laudo, um laudo que comprove uma lesão corporal, um laudo que detecte a causa-morte, um atestado de óbito, por exemplo. Sim, o atestado de óbito é um documento que reúne conhecimento das duas ciências. Por quê? Porque diante da morte nós temos o quê? Nós temos a morte jurídica da pessoa, ou seja, ela deixa de existir para fins jurídicos, para fins civis, e também temos a morte biológica, ok? Então, atestado de óbito é um ótimo exemplo de
documento médico legal. Então, ó, documentos específicos que abrangem não apenas a área do direito, mas também a área médica, são os nossos documentos médico-legais, ok? Nós vamos trabalhá-los um a um. Esses documentos, denominados de documentos médico-legais, onde o profissional médico, de maneira escrita, tá? Quando eu falo em documento, de maneira escrita, informará que a pessoa interessada, no caso de um paciente, ou a autoridade judicial ou policial, né, sobre aquilo que foi examinado, sobre aquilo que foi constatado e quais as implicâncias dessa situação, ok? Que pode ser uma situação de aborto, uma situação de homicídio, uma situação de lesão corporal, uma situação de estupro, ok? Então, N situações que o médico irá atestar, né? Irá relatar, irá confirmar para o Poder Judiciário. Então, quando fala em documento médico legal, fala assim que fala no auxílio do profissional médico a esclarecimento dos fatos que estão sendo discutidos e instruídos em sede de processo penal, ok? Então, quando é uma pessoa, um particular, fora de um processo que solicita algo para o médico vai dar o quê? Um atestado ou um parecer à pessoa interessada. Agora, quando é autoridade judicial, autoridade policial, hoje esse profissional médico, ele vai o quê? Ele vai fornecer um relatório, tá? Fornecer um relatório para o Poder Judiciário. Esse relatório irá representar o quê? Um auto ou um laudo. Nós vamos ver daqui a pouquinho qual a diferença entre auto e laudo, ok? Então, documentos médicos legais são documentos o quê? De extrema necessidade para fins de esclarecer situações no processo que estão confusas, que estão duvidosas, ok? E que muitas vezes não se fazem presente a não ser por meio de um documento médico legal. Então, olha só, é por meio dos documentos médico-legais que o profissional médico auxilia tanto a autoridade policial em sede de inquérito, como a autoridade judicial em sede de processo, para esclarecimento de um fato compreendido como fato criminoso, ok? De um fato compreendido como fato criminoso. Então, esses documentos médico-legais, eles são o quê? São meios probatórios, ok? Eles são meios de comprovar uma situação criminosa, ou são meios o quê? De a comprovar que aquela situação não é uma situação criminosa, ou seja, é de extrema relevância a atuação desse profissional médico, né, na elaboração desses documentos médico-legais, que são o quê? Anexados aos autos do processo. E se bem utilizados e se bem valorados, contribuem sobremaneira para o esclarecimento da situação debatida em sede de processo penal. Ok? Aí eu trago isso aqui para vocês, essa observação, ó. É neste contexto, então, que nós podemos afirmar que os documentos médico-legais, comumente utilizados e aplicados na prática forense, né? Comumente utilizados e aplicados na prática forense, reveste-se o quê? De valor probatório relevante, no auxílio do esclarecimento dos fatos apurados em ação penal. Úteis a quê? Úteis a conduzir o juiz na prolação de uma sentença, baseada em quê? Na verdade real dos fatos. Lembram, no processo penal, vigora o princípio da verdade real. Quando fala em busca da verdade real, é isso aqui, galerinha. É nós trabalharmos com provas, trabalharmos com situações que fogem aos autos, ok? Que fogem ao gabinete do juiz,
juiz, é realizarmos perícia no local do crime, é periciarmos o corpo, é exumarmos o cadáver, ok? Isso aqui é em busca da verdade real. A elaboração de documentos médico-legais é busca da verdade real. O trabalho conjunto do profissional jurídico com o profissional médico é busca da verdade real, certo? Então, olha só, nós temos, então, diante da compreensão do que vem a ser o documento médico legal, é todo documento, então, emanado da autoridade médica, a fim de o quê? A fim de auxiliar o juiz na compreensão do caso que lhe é apresentado via processo. É todo documento elaborado por médico, licença um pouquinho... Desculpa, é todo documento elaborado por um profissional médico, né? A fim de auxiliar o delegado de polícia, a fim de auxiliar a autoridade policial. É um trabalho conjunto. Então, é um documento que tem o quê? Conteúdos e conhecimento médico-biológico que vai levar o Poder Judiciário a chegar a determinada conclusão. Trata-se de um fato criminoso e, além do que, capaz também de identificar a autoria do crime. Então, os documentos médico-legais não auxiliam tão somente na identificação da materialidade, mas também na autoria do crime, ok? Então, diante dessa compreensão, nós podemos afirmar que há 3 documentos médico-legais. Quais são as espécies? 3. Nós temos os atestados, nós temos os relatórios, que dão origem aos autos e aos laudos, e temos os pareceres, ok? Agora, aqui é muito importante, eu quero fazer uma observação para vocês. Há doutrinadores, há estudiosos, né, autores de obras de medicina legal, que eles agregam, eles falam, olha, os documentos médico-legais não são apenas esses 3, atestados, relatórios ou pareceres, não. Também considera o quê? As notificações, tá? As notificações e depoimento do médico. Depoimento do médico, ok? Então, vocês podem encontrar também, tá? Mais esses 2, notificações e depoimento oral do médico. Mas, quando estuda-se medicina forense, trabalha-se como documentos médico-legais os atestados, os relatórios e os pareceres. No finalzinho, eu vou falar rapidamente sobre notificação e depoimento oral do médico, ok? Então, quais são essas espécies? Atestados, relatórios que se apresentam por meio de auto e por meio de laudo e pareceres. Também alguns doutrinadores consideram como documentos médico-legal notificações do médico e depoimento oral deste médico diante do juiz, ok? Então, gravem essa informação, porque a partir de agora nós vamos estudar cada um deles, certinho? Os atestados, galerinha. Atestado, a definição dele é muito simples, tá? O atestado, ele corresponde à simples afirmação por escrito de um fato médico e suas implicações. Então, o atestado, ele não exige um exame minucioso, ele não exige um exame apurado, não. Atestar é o quê? Atestar é uma simples descrição do fato que se apresenta diante do juiz e quais são as implicações. Ok? Por exemplo, vai diante do juiz, vamos pegar a rotina normal, vamos fugir agora um pouquinho aqui da perícia para compreendermos. Quando nós não estamos bem de saúde,
Não é verdade? Ou o nosso filho, para quem tem filho, nós ou o nosso filho menor não está bem de saúde, nós vamos até o profissional médico, fazemos a consulta, ele fala, olha, você está com tal enfermidade, em razão disso vai precisar de tantos dias de repouso. Esse é um atestado. Ou, seu filho menor está doente e precisa do acompanhamento da mãe, você vai precisar se afastar das suas atividades habituais por 3 dias, por 1 dia, por 2 dias. Esse é o atestado, tá ok? Ele vai atestar determinada situação que está diante dele, né? E vai mencionar as suas implicações, ok? Aqui não exige uma perícia minuciosa em relação da situação que se apresenta diante do profissional médico, tá? É um simples relato, uma simples descrição do que se apresenta diante dele e suas implicações. Diante disso, o atestado médico ele tem alguns alcances. O atestado médico ele pode ser o quê? Oficioso, administrativo e judicial. Então, o atestado médico ele pode ser oficioso, administrativo e judicial. O que interessa para nós é o atestado judicial. Atestado oficioso é aquele que é dirigido a um particular. Essa primeira situação que nós acabamos de tratar agora. Você vai até o profissional médico e ele vai lhe atribuir um CID, né? Falou, olha, você está com tal, o seu diagnóstico é esse, corresponde à classificação de doenças essa, e você precisa de tantos dias de descanso. Esse é o atestado oficioso, atribuído a nós particulares, ok? Olha só, oficioso, quando dirigido a um particular, a um paciente, dispensa desse modo maiores formalidades. Única coisa que é exigido é o quê? O papel timbrado, com o nome do médico, não é verdade? Com o CID, com o carimbo, com o nome e registro desse médico, que o credencia a exercer a sua atividade profissional, certo? Ao lado do atestado oficioso, nós temos quais? Nós temos o administrativo e o judicial. O judicial é que nos interessa. O atestado administrativo é quando, por exemplo, o médico vai atestar a saúde de funcionários de uma empresa, né? Vai fazer aquele exame de rotina, vai atestar, vai fazer lá o exame de biometria, enfim. Esse é o atestado que é administrativo. Ou ainda, você passou no concurso, vai passar. Você já passou no concurso. Precisa fazer alguns exames, né? Exame de sanidade mental, por exemplo. É um atestado que aí o médico fala, atesto que está apto, né? Ou seja, esse está apto é um atestado administrativo. Então, olha só, administrativo, quando dirigido para fins administrativos, como exames de biometria, ou ainda para atestar a sanidade de quem irá ingressar no serviço público, por exemplo, você, tá? E o atestado judicial? Esse sim, hein? O judicial, como o próprio nome diz, é aquele atestado dirigido ao juiz por meio de solicitação dele. Aqui o atestado irá integrar os autos da ação penal. Essa é a compreensão de documento médico legal. Então, qual é a compreensão de um documento médico legal, galerinha? Compreensão do documento médico legal nada mais é que um documento elaborado por um profissional médico para fins o quê? De ser anexado ao processo com a intenção de ter valor probatório. Então, todo documento que o médico redige, assina, né, data e assina, e esse documento é encaminhado para o Poder Judiciário. Quando ele é encaminhado ao Poder Judiciário e anexo aos autos, ele o quê? Ele deixa de ser apenas um documento médico e passa a ser documento médico legal. Então, ele deixa de revestir-se apenas com a característica do documento médico e reveste-se com a característica documento médico legal. Por quê? Porque vai ser anexo aos autos e vai ter valor probatório, ok? Vai ter valor probatório.
probatório, tá? Agora, quantas espécies de atestado, né? Vamos trabalhar, atestado? Vamos trabalhar atestado, né? Quantas espécies? Os atestados podem ser clínicos, podem ser atestados de internação compulsória, ok? Vamos lá, atestado clínico, atestado de internação compulsória. Temos também atestado de óbito, que também muito nos interessa, ok? Atestado clínico é quando a parte interessada solicita um atestado ao profissional médico porque passou por uma intervenção cirúrgica, realizou algum procedimento médico, ok? O atestado de internação compulsória, como o próprio nome diz, sempre que for necessário uma internação forçada, né? Sempre que for necessário fazer uma internação forçada para fins de isolamento daquele indivíduo enfermo. Por quê? Porque essa enfermidade ela pode ser propagada para a população, né? E colocar aí pessoas em risco. São enfermidades altamente contagiosas. Esse é o atestado de internação compulsória. Então, olha só, atestado clínicos é o atestado solicitado pela parte interessada que realizou um procedimento médico. E atestado de internação compulsória, sempre que for necessário, uma internação forçada para fins de tratamento de uma doença infecto-contagiosa, capaz de colocar em risco a saúde da população em geral. E quando o médico se depara com doenças infecto-contagiosas dessa maneira, o que o médico é obrigado a fazer de acordo com a legislação penal? Ele é obrigado a notificar as autoridades públicas, ok? Ele é obrigado a notificar as autoridades públicas do aparecimento, da constatação dessa doença infecto-contagiosa. E se ele não faz essa notificação, ele responde por crime. E essa notificação do médico até a autoridade pública competente sobre a identificação dessa doença infecto-contagiosa, há alguns autores em medicina legal que compreendem o quê? Que essa notificação diz respeito a um documento médico legal, em que pese essa notificação não acompanhar nenhum processo penal. Ok? Então, fica a dica aí para você, não esquece disso, tá? Lembrando que diante da enfermidade infecto-contagiosa, o médico deve comunicar às autoridades competentes, sob pena de incorrer no crime do artigo 269 do Código Penal. Como que é o nome deste crime? Omissão de notificação de doença, mas não é qualquer doença, doença infecto-contagiosa. E do mesmo modo também, o médico que atribui atestado falso também incorre em crime, galerinha. Não pode o quê? Distribuir atestado falso. Incorre no crime do artigo 302, falsidade de atestado médico, caso promova um atestado falso. É aquela situação, meu amigo é médico, minha prima é médica, minha irmã é médica, meu cunhado é médico, vou pegar um atestado com ele. Isso é atribuição de atestado falso, se você de fato não estiver doente, não estiver enferma. Então o médico pode também incorrer neste crime, tá? Olha só, nós temos ainda atestados para fins previdenciários, né? E temos atestados o quê? De sanidade ou insanidade mental, ok? Imagina que estamos diante de uma situação de interditar alguém, né? Interdição de alguém. Vai ser necessário que um atestado de insanidade mental, incapacidade mental, ok? Que justifique a interdição daquela pessoa. Então, os atestados para fins previdenciários é o solicitado pelo interessado em obter o quê? O benefício previdenciário. Já os atestados de sanidade ou, aqui está um I, mas é ou, tá, galerinha? Ou insanidade física ou mental. Destina-se a quê? Destina-se a atestar se uma pessoa, destina-se a atestar uma pessoa como
capaz ou incapaz, mental ou fisicamente, com implicações o quê? De ordem civil e criminal, com implicações de ordem civil e criminal, ok? Agora vem também, galerinha, o que nos interessa muito, tá? O atestado de óbito, né? O atestado de óbito, ele é realizado por um médico legista, ok? E ele é destinado a quê? O atestado de óbito, ele é um documento médico. Sim, ele é um documento médico legal, porque ele tem implicância jurídica, sim, ele tem muitas implicâncias jurídicas, é diante de um atestado de óbito registrado no cartório civil, né? E a partir dele, que pode-se o quê? Que pode-se alterar o estado civil de uma pessoa. Eu deixo de ser casada e passo a ser viúva, por exemplo, onde dá-se início ao inventário, né? Inventário e partilha dos bens. E assim sucessivamente. Então, traz N implicâncias jurídicas. É um documento médico onde constata-se a morte da pessoa, a razão da morte da pessoa, e em razão desse documento médico que constata a morte da pessoa, nós temos implicações o quê? Na seara judiciária. Nós temos várias implicações no campo do direito. Então, é um ótimo documento, que ninguém quer ter, né? Mas é um ótimo documento, para nós visualizarmos o que é um documento médico legal, o que é um documento redigido por um médico que tem implicâncias legais, ok? Então, o atestado de óbito, ele é destinado a quê? Ele é destinado a detectar a morte, apresentar a causa da morte, identificar a pessoa morta, como nome, sobrenome, estado civil, profissão, endereço, se a pessoa morta tinha alguma doença ou não tinha, se ela morreu dessa doença pré-existente ou não, ok? Se deixa filhos, se não deixa filhos, ok? Tudo isso deve ser precisado no atestado de óbito. É um documento formal, deve ser redigido com muito cuidado, em especial na identificação da pessoa morta e na causa mortis, ok? Por quê? Porque se pairar dúvida sobre a identificação do cadáver ou da causa mortis, o que pode ocasionar? O que pode gerar? Pode gerar o quê? A exumação desse cadáver para novos exames, ok? Para fins de identificá-lo ou para fins o quê? De detectar a causa mortis, ok? Então, olha só, atestados de óbito, destinado a atestar o óbito, a morte de alguém, e apresentar a sua causa. Deve constar as seguintes informações, olha só, galerinha, o nome da pessoa morta, o dia, a hora, o local do óbito, dia, hora, local do óbito, o endereço da pessoa morta, a sua filiação, filha de quem ele ou ela é, a idade, o sexo, o estado civil, a nacionalidade, a naturalidade, é brasileira, natural de Cuiabá, né? Mato Grosso, a profissão, registrará ainda se o morto era portador de alguma doença e a causa da morte. Então, todas essas informações têm que ser meticulosamente detalhadas, analisadas, e o médico somente irá assinar o atestado de óbito depois de confirmar todas essas informações, ok? Depois de confirmada todas as informações. Assina o atestado de óbito, já está disponível para a família, né? E recolher esse documento e é competente registro no cartório civil, tá? Olha só, em seguida o médico irá datar, assinar o atestado de óbito e a partir de então, né, os parentes poderão retirar o atestado e o mesmo estará disponibilizado para registro no cartório
civil. O atestado de óbito é um documento de extrema importância, aquilo que eu já falei, coloquei até de outra cor, tá, pessoal? Pois implica em afirmar a morte biológica e jurídica de uma pessoa. E quando eu falo que esse documento é maravilhoso, não é no sentido de que queiramos um perto de nós, Deus que me livre. Não quero mais atestados de óbito na minha família. Eu já tenho um. Minha irmã mais velha, chega, não quero mais atestados de óbitos na minha família, chega. Mas é o seguinte, quando eu falo que ele é um ótimo documento, para fins exemplificativos, ok? Porque ele é um documento médico com implicações jurídicas. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula da professora Débora? Você quer esse material de apoio? Então clique aqui embaixo, você pode clicar aqui embaixo, você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula. Agora, se você quer continuar assistindo no final dessa videoaula, você quer, aliás, fazer o nosso curso completaço de Medicina Legal com a professora Débora. São no total 19 videoaulas, a carga horária aí de 26 horas, 60 dias de acesso. Você pode nesse período assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Este curso tem várias aulas de resolução de exercícios de diversas bancas e investimento apenas R$ 50. Então vamos lá, espero vocês aqui no Lá Concursos. Forte abraço, tchau! Clique lá aqui.